Boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Creio que eu consegui provar, provar não, consegui evidenciar um axioma matemático durante uma das aulas de hoje. Vou mostrar aqui para os senhores, mais ou menos como que eu fiz isso com o auxílio de um colega meu. Bom, é basicamente o seguinte, a gente começou discutindo sobre a possibilidade da divisão por zero e o porquê que a divisão por zero era indeterminada. E a gente concluiu não, até porque isso já foi bastante debatido pelos matemáticos, que é por que a divisão por zero é indeterminada? Porque simplesmente é uma divisão por um conceito. Zero é um conceito, ele não é um número de verdade. Zero é um conceito para representar a ausência. Basicamente é isso, não vou me aprofundar nessa discussão. Mas que eu consegui concluir disso, basicamente? Vou ler aqui a minha anotação e eu vou explicar aqui mais ou menos. O axioma matemático que eu evidenciei foi: nada pode ser duas coisas simultaneamente. Ou seja, não existe um elemento matemático que seja duas coisas ao mesmo tempo. Basicamente é isso. Esse é o axioma matemático. Por exemplo, um não pode ser igual a zero, 2 não pode ser igual a 3. Basicamente é isso. Menos um não pode ser igual a um. E é isso que eu vou tentar provar aqui agora. Tentar não, né? Eu consegui evidenciar e eu vou mostrar aqui. Basicamente, primeiro você pega o conceito da divisão do gráfico da divisão um sobre x. O gráfico, ele fica aproximadamente assim, ó. Não sei se vai estar, acho que vai estar invertido no vídeo. O gráfico fica mais ou menos por assim, ó. Primeiro ele começa aqui nos números negativos. E ele começa com um módulo muito pequeno, quase aproximando-se de zero. E aí ele faz uma curva e ele tem uma assíntota. E essa assíntota do gráfico, ela vai sempre tender quando o x tende a zero nessa parte do gráfico, o y tende a menos infinito, ou seja, a parte infinita, a parte negativa do valor do conceito infinito. E na outra parte do gráfico, que é basicamente simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes pares, né? Que é basicamente y igual a menos x, é simétrico esse gráfico. E aí nós temos aqui que quanto mais o gráfico se aproxima do x igual a zero, mais o y se aproxima de infinito positivo. O que a gente tem a concluir com isso? Você tem dois gráficos, você tem duas partes de um gráfico. Uma, quando o x tende a zero, o y vai tender a menos infinito. Quando x tende a zero do outro lado, o y tende a infinito. O que a gente pode concluir disso? São dois valores simultaneamente tendendo ao mesmo valor de x, mas com valores de y diferentes. Ok. O que a gente pode concluir com isso? Existe um ponto que não vai fazer parte dessa função, que é o ponto de encontro entre aspas, dessas duas assíntotas. Como assim? Basicamente é o seguinte: nas abscissas, a gente vai ter o ponto que seria em comum, entre aspas, de dois valores da função. Qual- Quais seriam esses valores? Infinito menos infinito. E qual seria a abscissa desse valor? Zero. Por que zero não faz parte disso? Bom, a gente já discutiu, né, que há uma indeterminação na divisão por zero. E o valor tenderia a infinito ou a menos infinito.
Ok. Só que você percebe que são os dois valores mais distantes possíveis, tendendo ao mesma abscissa numa função. Isso não faz o menor sentido. Mas, o que que a gente pode comprovar com isso? Vou ler aqui para me lembrar. A gente tem uma fronteira entre menos y e y, que é o valor de y para x igual a zero. Ou seja, sabendo que o x0 é basicamente o ponto de simetria, né? O eixo das ordenadas, ele aparece no ponto em que x é igual a zero. Com isso, a gente pode concluir que a simetria do plano cartesiano assim, ó, é o eixo y, que tem um x igual a zero. Sabendo disso, existe ou não apenas um valor ou nenhum valor de y para x igual a zero. Como assim? Pensa comigo. Se você tem 1 dividido por x e x é igual a zero, você só pode ter um valor para isso. E é esse o axioma que a gente vai ter, que é qual? O axioma de que nada pode ser duas coisas simultaneamente. O 1 dividido por zero, ele não pode ser ao mesmo tempo infinito e menos infinito. Não existe essa possibilidade. Isso é um princípio que contradiz completamente a matemática. E adivinha? No gráfico dessa função aqui, ó, que é f de x igual a 1 sobre x, nesse gráfico aqui, o zero ele é o único número excluído do domínio da função. Como assim? Digamos que a gente tem a divisão 1 sobre zero, beleza? A gente sabe que esse valor é indeterminado. Portanto, esse valor ele não é um número, ele não é um número. Você não consegue determinar um número para 1 dividido por zero. Então você não vai ter, você simplesmente não terá um valor específico para isso, porque é indeterminado. Você está dividindo um sobre um conceito. É um sobre um conceito. Essa é a divisão. E o conceito ele não pode ser determinado, porque o zero é uma indeterminação. É exatamente isso que o domínio da função quer dizer. Você não tem um valor real e nem complexo que satisfaça essa divisão. Não existe na matemática. E isso já é um princípio que vem sendo debatido há décadas. Claro que ele tende a infinito e menos infinito, mas isso não quer dizer que seja igual. A gente está querendo saber se é ou não é igual. Não é igual. Já foi debatido por um monte de matemáticos. Se você quiser ver eh, a prova disso ou algumas demonstrações do porquê que isso é mentira, pode pesquisar, mas eu não vou me aprofundar nisso. Vou continuar lendo aqui. Com essas duas com as duas aproximações infinitesimais, ou seja, limite de x igual a zero para x menor que zero e maior que zero, ou seja, tipo, você vai ter as duas partes do gráfico, né? Para essas duas aproximações infinitesimais e simétricas, conclui-se que deveriam existir dois valores em x igual a zero. Ou seja, deveriam existir dois valores de y para que o x fosse igual a zero. Só que a gente sabe que a divisão, qualquer número por zero é indeterminado. Você não consegue dividir um número por zero. E isso é comprovado novamente. Se você quer ver isso, pesquise. Eu não vou me aprofundar nisso agora. Mas, sabendo disso, então, não existe solução para um sobre zero. Ou melhor, ela não é determinada. Não existe determinação para essa divisão. E isso é comprovado pelo axioma apresentado. Nada é duas coisas simultaneamente. Ou seja, f de x é diferente de mais ou menos infinito. Ou seja, esses dois valores não existem nessa função porque eles são indeterminados. São valores que você não consegue demonstrar o infinito e o menos infinito. São conceitos para definir algo que não acaba, que não tem limite. Por quê?
Mais ou menos denota dois resultados, né? Mais ou menos infinito denota dois resultados. Fazendo o domínio da função, né? A função aqui do um sobre x, fazendo essa função ter o domínio dos reais e complexos sem o zero. O zero é descartado. Isso é comprovado pelo axioma matemático. E é isso que eu estou querendo evidenciar aqui. Você tem um axioma matemático que é evidenciado pela divisão de um número qualquer sobre zero. Por quê? Vamos pensar o seguinte: você quer dividir um por zero. Você não vai ter valor determinado para isso. Por quê? Por causa do axioma da matemática. Nada pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Até porque isso violaria o conceito de função, né? Então, um sobre x não seria função? Aí é uma outra discussão também, não vou me aprofundar. Mas é basicamente isso que eu quero evidenciar nesse vídeo aqui. Você consegue expor esse axioma com base nessa teoria, e eu achei bastante interessante isso. Muito obrigado.